Na década de 30, em um mundo fragilizado pelo crash da Bolsa de 1929, ideologias antiliberais e totalitárias tomaram espaço no cenário político mundial, principalmente no continente europeu. Esses regimes foram marcados pela criação de uma cultura homogênea que diz respeito ao individual, a concentração do poder estatal em apenas uma figura, que é a personificação do Estado, e pela aversão à democracia, que era considerado um regime que incentiva a pluralidade e o individualismo, gerando assim uma forte censura e extermínio do pensamento racional. Estes regimes foram implantados em vários países do mundo inteiro, inclusive no Brasil, e variavam no âmbito político entre a esquerda e a direita autoritária. A recém-formada União Soviética foi marcada pelo governo de Joseph Stalin. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Que tomou o poder após a morte do líder bolchevique Vladimir Lenin. Stalin centralizou o poder em suas mãos, eliminou toda a sua oposição e criou um culto à sua personalidade. Era reconhecido como herói da nação soviética. Dá-se início, então, ao governo baseado no stalinismo, caracterizado pela implantação de um regime radical de extrema esquerda, onde o Estado socialista se sobrepõe às liberdades civis. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália não recebeu compensações econômicas e territoriais por ter ajudado os países da Entente, o que gerou uma ideia revanchista na população italiana, que considerava o governo, junto aos liberais e socialistas, traidores da pátria. Esse pensamento, em conjunto com a crise mundial de 1929, abriu espaço para o pensamento totalitário extremista entrar em cena. É nesse contexto que Benito Mussolini criou o fascismo, ideologia política ultranacionalista, anticomunista e de caráter centralizador e autoritário. Mussolini cessou o poder na Itália com o apoio do povo, persuadido pela oratória fascista. A recém-formada República de Weimar estava em um grave período de recessão econômica. A Alemanha pós-guerra teve de ser submetida ao Tratado de Versalhes, o que envolvia uma dívida colossal a ser paga como reparação da guerra, causando grande índice de desemprego e o aumento da inflação nunca visto na história do país. Este cenário desastroso gerou muita oposição ao governo de Weimar, entre eles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, chefiado por Adolf Hitler. Baseado na ideologia do nazismo, uma vertente do fascismo, o partido prezava pelo ideal de um Estado étnico, onde a raça ariana, considerada superior, seria preservada e exterminaria todas as outras raças inferiores, prezando por ideias radicais, anticomunistas e antissemitas. Hitler, notoriamente conhecido pela sua habilidade na lábia e carisma, conseguiu persuadir o povo alemão, ganhou plenos poderes e derrubou a República de Weimar, dando início ao Terceiro Reich e à implantação do seu programa nazista. A Europa novamente se tornou uma bomba prestes a explodir. As democracias fragilizadas como a França e a Inglaterra não viram o expansionismo hitlerista e a ascensão de regimes nazifascistas com bons olhos. A tensão aumentava a cada momento, e o pavio ficava mais curto a cada movimento político feito pelos países. O aumento do poder bélico alemão, a anexação da Áustria e de parte da Tchecoslováquia, a criação do eixo Roma-Berlim e o número crescente de democracias extintas. Essa bomba finalmente explodiu em setembro de 1939, com a invasão nazista na Polônia e o começo da Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou em 1945, levou milhões de vidas inocentes e entrou para a história como um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, servindo de exemplo dos horrores trazidos pela guerra e intolerância, exemplos estes que não devemos esquecer, pois quem esquece sua história está fadado a repeti-la. Nesses tempos atribulados, o Brasil estava passando por um momento de enorme tensão política. Tudo começa com a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder. Trabalhadores do Brasil! Após seu período provisório, Vargas assumiu o poder em sua fase constitucional, onde houve intensa polarização política, com a formação da Aliança Nacional Libertadora, baseada no socialismo brasileiro, liderada por Luiz Carlos Prestes, e a Ação Integralista Brasileira,
o fascismo dos trópicos, liderada pelo integralista Plínio Salgado. Após a ameaça da intentona comunista e o forjamento do Plano Cohen, Vargas deu um golpe de Estado, começando assim seu período como ditador no Estado Novo. O Estado Novo teve características nazifascistas, como a centralização do poder estatal, a censura e principalmente o nacionalismo. O Brasil vivia sob políticas nacionalistas, tanto na economia quanto na cultura. Comunidades de imigrantes foram reprimidas e censuradas pelas políticas de abrasileiramento varguistas. Essa aproximação ideológica fez com que o Brasil oscilasse seu apoio entre o eixo e os aliados, até que em 1942 o Brasil corta relações e declara guerra ao eixo, juntando-se aos aliados, devido ao bombardeamento de 2 navios brasileiros, além do interesse econômico para com o ZEL. A declaração de guerra foi não só ao eixo, mas também aos imigrantes das nações inimigas, o que fez com que a situação dos imigrantes brasileiros fosse de mal a pior. Japoneses, italianos e alemães eram mandados para campos de concentração e prisões políticas. Tinham sua cultura, história e identidade expurgadas do Brasil. E todas as censuras já vigentes vieram ainda mais pesadas para os imigrantes, que foram marginalizados e reprimidos. Mesmo após o fim da guerra, em 1945 e até hoje, podemos ver consequências negativas dessa intolerância praticada há mais de meio século. A xenofobia e o totalitarismo são traços observados não apenas no regime do Estado Novo de Vargas, mas também nos governos Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Antônio Salazar e muitos outros regimes autoritários baseados no nazifascismo. Essa semelhança demonstra a influência e o poder que essas ideologias já tiveram no mundo inteiro, o que gerou as maiores atrocidades já vistas pelos humanos, sempre baseada na intolerância e no medo do estrangeiro. Atualmente, muitas pessoas acham que essas ideias que pertencem ao passado ficaram no passado. Porém, infelizmente, o mundo está passando por um momento onde esses ideais estão voltando com muita força. Vemos diariamente os números altíssimos de violência aos imigrantes e xenofobia que assola o globo, nutridos pelo reaparecimento das antigas ideias extremistas e radicais. Observa-se o crescimento de movimentos neonazistas e fascistas em todos os países. A ignorância leva ao ódio e esse ódio está se tornando cada vez mais um problema maior para as sociedades democráticas. Para combater essa ignorância, devemos abrir um diálogo e trazer a razão e tolerância para esse debate, sem nunca usar a violência. Não devemos nos calar diante de situações de opressão e tirania e jamais deixá-las serem banalizadas. Não podemos repetir jamais o mesmo erro do passado que levou à morte e à violência. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. You, the people, have the power. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!